Bem-vindos ao canal Portal do Milagre, o seu destino para explorar a fascinante história e legado do icônico Padre Cícero Romão Batista, mais conhecido como Padim Padre Cício. Neste episódio especial, mergulharemos nas profundezas da vida e das controvérsias que cercam Padre Cícero. Conheceremos sua história, seu impacto na cultura nordestina e o famoso milagre de Juazeiro, que desafiou as fronteiras entre o divino e o humano. Mas antes de prosseguirmos, convido a todos a se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho de notificações, para que você nunca perca um novo episódio. Além disso, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam conhecer a incrível história de Padre Cícero. Agora vamos mergulhar nesse universo de fé, milagres e devoção. No final deste vídeo teremos uma surpresa especial, a oração do Padre Cícero. Então fiquem ligados e vamos começar esta jornada extraordinária. Padre Cícero Romão Batista, conhecido popularmente como Padre Cícero, foi uma figura proeminente na história do Brasil, especialmente na região Nordeste, mais especificamente no estado do Ceará. Ele desempenhou um papel significativo tanto na esfera religiosa quanto na política, e é uma figura venerada por muitos até os dias de hoje. Nascido no interior do Ceará, por parte paterna possuía ascendência portuguesa. Filho de Joaquim Romão Batista e Joaquina Vicência Romana, conhecida como Dona Quinô. Aos 6 anos, Cícero começou a estudar com o professor Rufino de Alcântara Montezuma. Seu avô paterno, Romão José Batista, foi um dos patriotas de que testemunharam a favor do lealista Joaquim Pinto Madeira, capitão do exército e futuro líder de uma revolta sertaneja de caráter religioso, reacionário, antiliberal e restaurador que exigia, além da abolição da Constituição, o retorno do antigo regime português na figura do então deposto Pedro I. Nesta rebelião, é importante enfatizar a influência religiosa do então vigário de Jardim, o padre Antônio Manuel de Souza. Ele foi um dos pioneiros das políticas paternalistas no interior do Ceará, durante o Império Brasileiro, que posteriormente foram adotadas pelo próprio Padre Cícero com o apoio dos coronéis locais. Na sua infância, houve um acontecimento marcante. Aos 12 anos, ele fez um voto de castidade, após ler sobre a vida de São Francisco de Sales. Em 1860 ingressa no colégio do Padre Inácio de Souza Rolim, em Cajazeiras, Paraíba. Porém, pouco depois, seu pai falece de forma inesperada por conta de uma epidemia de cólera em 62, o que o obriga a interromper seus estudos e voltar para casa junto com sua mãe e irmãs solteiras. A morte do pai trouxe sérias dificuldades financeiras para a família. Tanto é que mais tarde, em 65, quando Cícero precisou ingressar no seminário da Prainha, em Fortaleza, só conseguiu graças à ajuda de seu padrinho de crisma, o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno. Durante o período em que esteve no seminário, Cícero Romão era considerado um aluno mediano, e apesar de anos mais tarde cativar multidões com seus sermões, ele apresentava notas baixas nas disciplinas relacionadas à oratória e eloquência. Cícero foi ordenado sacerdote em 30 de novembro de 1870. Após sua ordenação, retornou ao Crato e até que o bispo lhe atribuísse uma paróquia para administrar, passou a ensinar latim no Colégio Padre Ibiapina, que foi fundado e dirigido pelo professor José Joaquim Teles Marrocos, seu primo e grande amigo. No Natal de 71, Cícero fez sua primeira visita ao povoado de Juazeiro e lá celebrou a tradicional Missa do Galo. O padre, com 28 anos de idade, baixa estatura, pele branca, cabelos louros, olhos azuis e voz melodiosa, impressionou os habitantes do local. A admiração foi mútua. Por essa razão, alguns meses depois, ele retornou com sua bagagem e família para se estabelecer definitivamente em Juazeiro. Alguns livros afirmam que Padre Cícero decidiu fixar residência em Juazeiro devido a um sonho que teve. Ele viu Jesus Cristo e os 12 apóstolos sentados à mesa. Como na Santa Ceia, Cristo ordena Padre Cícero a cuidar dos nordestinos, pois ver toda a pobreza daquele povo deixava Jesus desacreditado da humanidade. Mesmo assim, disse estar disposto a fazer um último sacrifício para salvar o mundo. Porém, se os homens não se arrependessem depressa, ele acabaria com tudo de uma vez. A obra se expandiu e o Padre Cícero teve que recrutar mulheres solteiras e viúvas para formar uma irmandade leiga, composta por beatas, que o ajudasse nas atividades pastorais. No pequeno conjunto de casas de taipa,
onde havia uma capela construída pelo primeiro capelão, em devoção a Nossa Senhora das Dores, padroeira do local. Ele começou melhorando a aparência da capela, adquirindo várias imagens com as doações dos fiéis. Em seguida, movido pelo desejo de conquistar o povo a ele confiado por Deus, desenvolveu um intenso trabalho pastoral, através de pregações, aconselhamentos e visitas domiciliares, como nunca antes visto na região. Dessa forma, rapidamente conquistou a simpatia dos habitantes e passou a exercer uma grande liderança na comunidade. Paralelamente, agindo com muita seriedade, empenhou-se em moralizar os costumes da população, acabando com os excessos de bebida e prostituição de forma pessoal. Após o retorno da paz à região, a cidade começou a prosperar, atraindo a atenção de pessoas de outras localidades que vinham curiosas para conhecer o novo e influente padre. Restaurada a harmonia, o povoado experimentou, então, os passos de crescimento, atraindo gente da vizinhança curiosa por conhecer o novo capelão. Em 1º de março de 1889, durante uma missa celebrada pelo padre Cícero, ocorreu um fenômeno notável. A hóstia ministrada pelo sacerdote à religiosa Maria de Araújo transformou-se em sangue na boca da fiel. De acordo com relatos, esse evento se repetiu várias vezes ao longo de cerca de 2 anos. A notícia sobre esse suposto milagre em Juazeiro se espalhou rapidamente. A pedido do padre, a diocese formou uma comissão composta por padres e profissionais da área da saúde para investigar o fenômeno. Em outubro de 91, a comissão encerrou as investigações e concluiu que não havia uma explicação natural para os eventos observados, sugerindo que se tratava de um milagre. No entanto, insatisfeito com o veredicto da comissão, o bispo Dom Joaquim José Vieira nomeou uma segunda comissão para investigar o caso. A segunda comissão concluiu que não houve um milagre, mas sim um embuste. Dom Joaquim apoiou o segundo parecer e, com base nele, suspendeu as ordens sacerdotais do padre Cícero e ordenou que Maria de Araújo fosse enclausurada. Padre Cícero viaja a Roma, onde se encontra com o Papa Leão XIII e membros da Congregação do Santo Ofício, obtém sua absolvição. Ao retornar a Juazeiro, a decisão do Vaticano foi revista e o padre Cícero é excomungado. Porém, estudos realizados décadas depois sugerem que a excomunhão não chegou a ser aplicada de fato. No ano de 2006, o bispo Dom Fernando enviou ao Vaticano a documentação técnica para a abertura do processo de reabilitação do padre Cícero. Em 2015, padre Cícero recebeu perdão da Igreja Católica. A trajetória política de padre Cícero Romão teve início em 1911, quando se tornou o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte, cidade que foi elevada a esse status naquele ano. Filiado ao extinto Partido Republicano Conservador PRC, ele desempenhou um papel ativo na política regional e, em 1926, foi eleito deputado federal, embora não tenha assumido o cargo. Em outubro de 1911, padre Cícero se reuniu com outros 16 líderes políticos da região em Juazeiro. Eles firmaram um acordo de cooperação mútua e compromisso de apoiar o governador Antônio Pinto Nogueira Accioli, evento conhecido como o Pacto dos Coronéis, que se tornou um marco na história do coronelismo brasileiro. Padre Cícero foi destituído do cargo de prefeito pelo governador Marcos Franco Rabelo, em 1913, retornando ao poder no ano seguinte, após a deposição de Franco Rabelo durante a sedição de Juazeiro. Ele também foi eleito vice-governador do Ceará, no governo do general Benjamin Liberato Barroso. Após a Revolução de 30, padre Cícero perde gradualmente sua influência política. Seu prestígio como santo milagreiro, por outro lado, continua a crescer. Apesar de algumas tentativas acadêmicas de relacioná-lo ao comunismo e posteriormente à teologia da libertação, padre Cícero era profundamente anticomunista e baseava suas posições na doutrina católica. Em uma entrevista ele afirmou: "O comunismo foi fundado pelo demônio. Lúcifer é o seu nome, e a disseminação de sua doutrina é a guerra do diabo contra Deus. Conheço o comunismo e sei que é diabólico. É a continuação da guerra dos anjos maus contra o Criador e seus filhos." Padre Cícero Romão Batista, ou Padim, como era chamado com carinho, é famoso por sua devoção religiosa, mas há fatos menos divulgados sobre sua vida. Pesquisadores que se dedicaram a estudar a vida de Padim revelam que ele mantinha uma relação amigável com Lampião, o temido chefe do cangaço que assolava o Nordeste, menos a cidade natal de padre Cícero.
Essa ligação teria se formado no final da década de 20 e começo dos anos 30, quando o governo federal teria solicitado a Padre Cícero que negociasse o apoio de Lampião e seus homens para conter a Coluna Prestes, um movimento político-militar que o cangaceiro e seu grupo estavam propensos a apoiar. O historiador pernambucano José Ferreira Júnior narra que Lampião, apesar dos inúmeros crimes que praticou, se considerava um cristão e, como muitos outros sertanejos, venerava Padre Cícero. Por causa de sua retórica e habilidades políticas, o padre foi visto como a pessoa ideal para negociar com o cangaço. Ter Lampião sob controle, como uma forma de acalmar as tensões com os coronéis locais, aumentaria ainda mais seu prestígio. De acordo com a dissertação de mestrado de Ferreira, Religião no Cotidiano Cangaceiro, Representações e Práticas, Padre Cícero aceitou a missão do governo e a transmitiu a Lampião, que concordou prontamente. Em 1926, Lampião teria visitado Juazeiro do Norte para receber a patente de capitão das Forças Patrióticas, como parte do acordo com o governo. Ele também recebeu novas armas, munição e dinheiro. No entanto, a patente de capitão de Lampião não foi reconhecida pelos militares de carreira, o que levou ao rompimento do acordo. Com mais armas, dinheiro e recursos, o cangaceiro continuou a realizar ataques em regiões distantes da influência e prestígio de Padre Cícero. Cícero faleceu em 20 de julho de 1934, aos 90 anos, encontrando-se sepultado na igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na mesma cidade, mas sua influência perdura, e ele é considerado uma figura importante para a cultura e a história do Nordeste brasileiro. Juazeiro do Norte, onde ele viveu e serviu, é um importante centro de peregrinação religiosa, e a devoção a Padre Cícero continua viva na região. Sua festa é celebrada no dia 20 de julho, contando com festejos religiosos e populares. A canonização de Padre Cícero foi idealizada pelo então bispo Dom Valino Galvão Barros, que observava a devoção dos nordestinos ao religioso e sustentada com pesquisas sobre sua santidade e milagres atribuídos à sua intercessão. Então, em 6 de julho de 1973, Padre Cícero foi canonizado pela Igreja Católica Apostólica Brasileira. No ano de 2022, durante uma missa realizada no Largo da Capela do Socorro, em Juazeiro do Norte, o bispo de Crato, Dom Magnus Henrique Lopes, disse que o Dicastério para as Causas dos Santos enviou carta oficial declarando não ver empecilhos para a abertura do processo de beatificação de Padre Cícero. São levantados dados e evidências das virtudes heróicas da pessoa a ser analisada. A partir de agora, o Padre Cícero pode ser chamado servo de Deus. Com a formação de um dossiê sobre sua vida, o Papa pode reconhecer suas virtudes, autorizando que sejam estudados também eventuais milagres realizados por sua intercessão após a sua morte. Não há um prazo para que as etapas sejam cumpridas. A história de Padre Cícero, também chamado carinhosamente de Padim Padiciço, é complexa e rica, abrangendo aspectos religiosos, políticos e culturais, e sua influência é sentida até os dias de hoje. Convidamos a todos a se unirem em oração, refletindo sobre a vida e o legado desse ilustre sacerdote que desempenhou um papel tão significativo em sua região e no coração de tantos devotos. Padre Cícero é uma figura que transcende o tempo e os lugares, e sua história nos inspira a refletir sobre a devoção, a fé e o poder de influenciar positivamente a vida das pessoas. Junte-se a nós em uma oração dedicada a Padre Cícero. Que sua memória continue a iluminar os corações daqueles que o admiram e que sua influência continue a ser sentida por muitas gerações. Oração a Padre Cícero. Pelas lágrimas divinais livrai-me dos invejosos e das mãos dos criminosos e dos laços do Satanás. Para botá-los para trás, Deus na frente, paz na guia. Ó Santa Virgem Maria, quando vem rompendo a aurora, iluminai-me na hora que vem clareando o dia. Levanto-me e entrego-me a Deus e à Virgem Maria, para com as armas de São Jorge estar armado, com o leite da Virgem amamentado, para que meus braços não sejam fracos, nem meu sangue derramado pelas mãos do inimigo. Quero ficar livre de todos os perigos em minha casa com minha família. Em nome de suas 5 chagas, Jesus Cristo atenda meus rogos e me livre destes males. Amém. Em um espírito de profunda devoção e fé, unimo-nos em oração em honra a Padre Cícero, servo dedicado de Deus
e um incansável incentivador da devoção a Nossa Senhora das Dores. Esta oração nos convida a elevar nossos corações em súplica, reconhecendo o amor ardente que Padre Cícero nutria pelos desamparados, os pobres e todos aqueles que buscavam conforto e auxílio. Neste momento, guiados por sua inspiração, buscamos a graça divina e as bênçãos celestiais, confiantes de que Padre Cícero no paraíso intercederá por nós. Ele dedicou sua vida à fé e à esperança, e agora é nossa vez de fazer nossos pedidos com fé. Após a oração, recitar 3 Ave-Marias, um Pai Nosso e um Glória ao Pai, elevando nossos pedidos e preces a Deus com a intercessão de Padre Cícero. Ó Deus, Pai dos pobres, que inflamastes o coração do Padre Cícero com grande amor para com os desamparados, sem casa e sem terra, e o transformastes no grande conselheiro do povo nordestino, e no zeloso incentivador da devoção ao rosário e da veneração de Nossa Senhora das Dores. Recompensai esse grande apóstolo com o descanso de sua vida atribulada e com as alegrias do paraíso. Fazei surgir no Nordeste e em todo o Brasil muitos sacerdotes, imitadores do Padre Cícero, voltados para a pobreza material e espiritual do povo que busca a salvação, para que nos ajudem a aumentar a nossa fé, única riqueza verdadeira. Que Nossa Senhora das Dores, Mãe fiel ao pé da cruz, dê força ao nosso pedido e nos alcance o que desejamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém.